Ramires está no ar. Boa tarde para você em sintonia com a Colmeia, a rádio que leva você a Jesus. Agora a Igreja Notícia comigo, Paulo Ramires, neste dia 28 de outubro de 2015, esta quarta-feira abençoada. Olha, hoje a paróquia Santo Antônio de Pádua de Maringá está completando 55 anos de criação. Para falar sobre esta data especial, eu conto com a participação do Padre Sandro, pároco da comunidade. Boa tarde, Padre, seja bem-vindo à programação da Rádio Colmeia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Colmeia. É uma alegria estar aqui hoje, nesse dia tão especial para a nossa paróquia. Padre Sandro, a paróquia Santo Antônio de Pádua foi criada em Maringá em 28 de outubro de 1960 por decreto de Dom Jaime Luiz Coelho. Padre, antes da criação da paróquia, o povo já se reunia para a Santa Missa, não é? Isso, o povo já tinha a tradição de se reunir ali nas mediações onde hoje é a nossa paróquia Santo Antônio, na praça, no campinho de futebol. O povo já tinha essa tradição e foi exatamente a partir daí então que surge essa necessidade, visto que naquela época a Vila Santo Antônio ela estava crescendo bastante em Maringá, e Dom Jaime então no ano de 1960, dia 28 de outubro, cria a nossa paróquia como uma das primeiras paróquias da Arquidiocese de Maringá. Padre, em 1969, no dia de Natal, a igreja pegou fogo, sobrando intacto o sacrário em meio aos escombros e cinzas, e só no Natal seguinte foi realizada a missa na nova matriz ainda em construção. Esta história é verídica, Padre? Isso, é verídica. No Natal, na noite de Natal, dia 24 de dezembro do ano de 1969, a comunidade paroquial celebrou o Natal e quando todos foram embora, diz a história que por volta das 2 horas da manhã, os paroquianos foram surpreendidos então com a igreja inteiramente em chamas. A igreja era de madeira naquela época, Paulo, e não sobrou absolutamente nada, né, com exceção do que, como você disse, o sacrário permaneceu intacto. E essa história ela é muito lembrada pelos paroquianos, muitos pioneiros aqui da nossa paróquia recordam deste fato. E Dom Jaime, então, após esse incidente, veio até a paróquia e conclamou os paroquianos para que, no Natal do ano seguinte, ele gostaria de celebrar o Natal na nova igreja. E em apenas um ano, então, a comunidade se mobilizou, se organizou, e no Natal do ano de 1970, a paróquia já estava na Igreja Nova celebrando. Padre Sandro, a paróquia tem como padroeiro Santo Antônio de Pádua e até já recebeu em 1999 as relíquias de Santo Antônio de Pádua recebidas pelo padre Dirceu. Qual a sua palavra quanto ao padroeiro Santo Antônio como exemplo para a comunidade? Então, nós temos a alegria de ter esse grande santo da história da igreja como padroeiro. Quando as relíquias vieram até a paróquia, Dom Murilo Krieger foi quem nos incentivou muito na época, toda a comunidade, e foi ele quem trouxe praticamente as relíquias. Foi um momento muito forte para a paróquia. Temos hoje as relíquias que ficam guardadas ali na paróquia. E Santo Antônio, ele foi um grande pregador, um grande missionário da sua época. Ele é muito conhecido devido aos milagres de Santo Antônio. Nós temos muitos milagres ligados à sua vida, conhecido como santo das causas perdidas, como o padroeiro, por exemplo, dos matrimônios, é conhecido como santo casamenteiro, mas acima de tudo, dos milagres, de tantos fatos que nós temos na vida de Santo Antônio, o que mais nos encanta, Paulo, é o exemplo de vida dele, a fidelidade ao Evangelho, o desejo de pregar a palavra de Deus. Ele era um grande pregador, e é isso que nos encanta na vida do nosso padroeiro, né, e que nos motiva a hoje também, a toda a comunidade paroquial, a querer ter esse mesmo desejo de anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho com tanto amor, tanta dedicação, como Santo Antônio fez. Padre, para chegar aos 55 anos de criação da paróquia, muita gente passou aí pela comunidade. É uma longa caminhada. Além do trabalho dos leigos, muitos padres também trabalharam na comunidade. O primeiro pároco foi o padre Cristóvão.
E agora o último pároco, no caso o senhor que está aí trabalhando na comunidade, Padre Sandro, qual a sua palavra para a comunidade nesta data especial? Falar de pessoas numa data como essa, a gente corre o risco de deixar muitas pessoas para trás, mas nós temos muito que agradecer, além de todos os padres que passaram. Uma figura que marcou muito a paróquia Santo Antônio é o padre Núncio Regense. Nesses 55 anos de história da paróquia, o padre Núncio esteve à frente 25 anos, então ele tem uma grande marca na nossa paróquia Santo Antônio, nos deixou muita coisa, e aquilo que eu destaco do padre Núncio que ele deixou foi, de fato, o amor que as pessoas têm aos padres, ao clero, à Eucaristia, o desejo de se confessar, uma marca muito bonita. E muitos outros padres passaram aqui, mas o que me encanta na paróquia Santo Antônio também é a participação e a motivação dos leigos, Paulo. Nós temos uma liderança, com a graça de Deus, muito motivada, muito encantada também por aquilo que faz. É claro que temos os desafios pastorais, temos muita coisa que avançar, mas eu destaco muito o papel das lideranças que fazem com que a paróquia Santo Antônio possa ser também uma paróquia que motiva, que anima, uma paróquia que caminha em consonância também com o plano diocesano, com os desafios particulares da nossa paróquia. Então as lideranças, além dos padres, hoje são um grande motivador que nós temos, e a paróquia, se ela está hoje onde está, nós devemos isso graças a tantas pessoas que já passaram, né? Nós temos ainda muitos pioneiros que moram hoje no território da paróquia, que estavam lá na data da criação, e eles sempre olham para a história da paróquia com muito carinho, com muito amor, recordando esses fatos históricos e, acima de tudo, agradecendo a Deus por tudo aquilo que já aconteceu. Padre, hoje a paróquia completando 55 anos, haverá uma celebração aí na paróquia, não é? Então, seu convite aos nossos ouvintes e também aos seus paroquianos. A Santa Missa hoje ela acontecerá então às 8 horas da noite na Igreja Matriz, e acima de tudo hoje nós queremos agradecer. É um momento de agradecer a Deus por esses 55 anos de história, e nada melhor do que agradecer com a Santa Missa, a ação eucarística, e também, além de agradecer, nós queremos pedir a força de Deus por intercessão de Santo Antônio para continuar a missão. A missão, ela continua a cada dia, e nós queremos pedir hoje, então, essa graça, a bênção de Deus. E convido a todos os paroquianos para vir celebrar conosco, convido também os ouvintes da Rádio Colmeia, os que estão aqui nas paróquias próximas ou mesmo mais distantes. Muitos devotos de Santo Antônio nós temos na cidade de Maringá, em outras cidades também. Então, venham celebrar conosco hoje às 8 horas, aqui na paróquia Santo Antônio de Pádua. Padre Sandro, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Colmeia, a sua bênção aos nossos ouvintes. Eu que agradeço a essa oportunidade, Paulo, e vamos então nos colocar na presença do Senhor, pedindo que Ele continue abençoando, protegendo a cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós, vossas famílias, por intercessão de Santo Antônio, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Padre Sandro. Obrigado pela sua participação aqui na Rádio Colmeia. Um grande abraço, uma boa celebração aí para toda a paróquia Santo Antônio, onde a Rádio Colmeia tem uma grande audiência. E você, ouvinte Colmeia, celebrando conosco 55 anos na paróquia Santo Antônio de Pádua de Maringá. É você em sintonia com a rádio que leva você a Jesus. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Meu querido Santo Antônio,